de número 2, onde que está o tema. Não sabia que ia ter tema naquela parte. Quando eu vi, eu falei, Senhor da glória, fala conosco que havia na tua igreja. Aleluia. Aleluia! Verso de número 2. Exaltado e agradecido ao nosso Deus na nome de Jesus. Aleluia, Deus. Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Vamos ler a palavra de Deus. Que Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Aleluia. Ele já tem falado e ainda vai continuar falando. Aleluia! Deus. Assim está escrito a palavra de Deus. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Este foi o tema que foi colocado naquele cartaz. O irmão pode tomar assento no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meditando a palavra de Deus, lendo um meio para ler a Bíblia e meditar na palavra santa e bendita do nosso Criador, descobri, irmãos, que se a gente pegar o começo deste livro, o profeta Abacuque, sabemos que o profeta Abacuque era o sucessor do profeta Jeremias. Sabemos que o ministério do profeta Abacuque começou logo antes, um pouco antes, pela primeira invasão do Nabucodonosor a Judá, na época do profeta Joaquim. O profeta Joaquim, aquele profeta Abacuque estava vivendo um tempo de angústia, um tempo de grande tribulação. Se lemos nos 4 versículos primeiros que encontram no capítulo 1, os 4 versículos ali, saberemos que o profeta estava vivendo um tempo difícil, um tempo que o povo estava pecando. O profeta, certa feita, ele olhou para um lado, olhou para o outro, só havia iniquidade, dificuldade, pecado, só coisas ruins. O profeta então falou com Deus, ele perguntou e fez 2 perguntas a Deus, 2 questões. O profeta Abacuque fez ao Senhor. A primeira pergunta que o profeta fez a Deus, vamos ver aqui na primeira pergunta que o profeta fez, quando ele estava naquela indignação, quando estava ali aflito, que não havia mais solução para ele, ele pensava que Deus já não estava falando naquele dia, naquele povo, Deus já não estava falando com a sua palavra naquele povo, ele estava só pecando contra Deus. Aleluia. Então o profeta perguntou a Deus, Deus, por que tu castiga este povo usando uma nação ímpia? Essa foi a primeira pergunta que o profeta perguntou. Perguntou a Deus, por que Deus está usando uma nação ímpia? Sabemos que essa nação ímpia vinha da Babilônia, os caldeus. Deus estava usando os caldeus para falar com o povo de Judá, porque o povo de Judá não estava dando ouvido à palavra de Deus. Então a resposta do Senhor para o profeta, Deus permitia que a nação ímpia fosse levada cativo para os judeus ver como ele estava afastado do Senhor. Os povos judeus todos estavam afastados do Senhor, o pecado tinha tomado conta daquele lugar. Essa foi a primeira pergunta do profeta Abacuque a Deus. Logo após, o profeta faz mais uma pergunta, mais um questionamento ao Deus Todo-Criador. O profeta pergunta a Deus, por que um Deus santo usaria um povo ímpio, um povo pecaminoso? Logo após, Deus fala com o profeta desta maneira, olha meu servo, eu estou usando os povos ímpios, os caldeus, para levar os judeus a cativo, para esse povo ver como eles estão afastados de mim. E lá naquele lugar, eles vão ver a necessidade que eles têm de me buscar. Essa foi a sua questão que o profeta Abacuque fez a Deus. Sabemos que momentos de dificuldade todos nós passamos em nossas vidas, e até mesmo pensamos em palavras de prosseguir na presença de Deus, momentos que pensamos que Deus não está falando conosco, momentos que vivemos que só a misericórdia de Deus em nossa vida, para resistirmos em oração neste momento. Aleluia. Quando Deus respondeu essa segunda pergunta ao profeta, dizendo que o povo estava sendo levado cativo para o povo ver que era a provisão de Deus, Jesus, aleluia. Deus tinha algo ainda com eles.
aleluia. A glória de Deus, aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E não quero dizer a nós hoje da verdade, aleluia. Três coisas que o avivamento nos traz. O avivamento nos traz, em primeiro lugar, o renovo. O renovo é o primeiro. É Deus, aleluia. Através de pensamos que o avivamento é barulho, é pular, é sair correndo, não. O avivamento, em primeiro lugar, nos traz o renovo. Em segundo lugar, o avivamento nos traz o quebrantamento. E em terceiro lugar, o avivamento nos traz a humilhação. Vamos, irmãos, a ver a nossa Bíblia que se encontra aqui em Neemias, capítulo 8, para nós entendermos. Aleluia. Senhor, sobre uma renovação. Aleluia. Neemias, glória a Deus, aleluia. Capítulo 8. Aleluia. Quem já leu essa passagem sabe que, certa feita, o governador Neemias, juntamente com o escriba, o sacerdote Ezra, certa feita ele convidou todo o povo se reuniu como um povo só para ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que o povo não ainda entendia a palavra de Deus. Aqui relata em Neemias capítulo 8, essa história nos fala que aquele povo não entendia a palavra de Deus. Mas certa feita Neemias trouxe o livro da lei, o livro de Moisés, para ler perante o povo. Aqui é o primeiro lugar na Bíblia onde relata o primeiro culto feito para a igreja. Quem já leu essa passagem sabe que é o primeiro culto onde estava reunido Neemias, juntamente com 13 pessoas no culto, 6 pessoas do lado da direita e 6 pessoas do lado da esquerda, juntamente todo aquele povo. Sabemos que quando Neemias abriu o livro, quando Neemias, juntamente com Ezra, o sacerdote, sabemos que o nome Ezra, quem sabe, quem já estudou o nome Ezra, é um nome feminino, é sacerdote, o escriba. Quando Ezra colocou de pé, todo o povo estava atento à palavra de Deus. Amado, querido irmão, não sei se você está entendendo, Deus tem algo para nós aqui na noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus. Tu és tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. No versículo Tu és soberano, aleluia. diz assim essa palavra, glória a Deus. E leu nele diante da praça que estava diante da porta Da glória de Deus, desde a aleluia. alva e até o meio-dia, perante homens e mulheres, de todos, porque estavam atentos ao livro da lei. Aleluia! Glória a Deus, leu a palavra do Senhor, da alva até o meio-dia. Sabemos que Ezra leu o livro durante 7 dias, 6 horas por dia, de 6 da manhã até o meio-dia da tarde, estudar. É Jesus, aleluia. Neemias começou a ler a palavra de Deus. Todo o povo de pé, em reverência à palavra de Deus, está escrito aqui na palavra, nesse texto. É Jesus, todo o povo colocou de pé. Quando Neemias continuava falando e lendo o livro da lei, aquele povo começou a compreender a palavra de Deus naquele lugar. O povo levantava a mão em sinal de recebimento da bênção de Deus. Amado irmão, se nós formos É Jesus, aleluia. Fala, Deus, aleluia. E peça a tua glória, aleluia, Deus. É Jesus, aleluia. Sinal de adoração e respeito à palavra de Deus. A glória de Deus, aleluia. O povo entendeu, juntamente É Jesus, é tremendo.